Tradutor. Otaquinho Solta tinha certeza de que ele poderia lutar de igual com a Aranha Branca de Jade usando tudo o que ele tinha. Posse e o modo Alma de Sangue podem aumentar seu poder para se igualar ao de um monstro que usou a liberação de orbe do monstro. Os atributos adicionados do Brinco da Alma de Sangue não eram tão boas se ele comparasse com a espada Vajrasaya. O que tornava esse artefato um grau universal era a habilidade de colher as almas. No longo prazo, ele superaria as estatísticas adicionais da espada Vajra, contanto que reunisse almas o suficiente. Além disso, os atributos aumentados através das almas eram permanentes em comparação com a espada Vajra. Uma vez que ele a desequipou, os atributos adicionados desaparecerão. Se ele tivesse o modo Alma de Sangue desde o início, ele poderia destruir Gregory completamente sem usar 10 anos de sua vida. Ele cumpriu seu objetivo ao entrar nesta floresta cheia de monstros poderosos. Nada o interessava muito nesta masmorra, agora que ele tinha um artefato de grau universal completo. O próximo é reunir almas suficientes para preencher a outra peça do brinco, Solta murmurou enquanto saía da sala. Yuko olhou para ele com um olhar preocupado. Ela queria entrar no quarto quando ouviu o grito dele, mas se lembrou de como Solta disse para guardar a porta. Ele sorriu e bagunçou sua cabeça antes de dizer, está tudo bem, está tudo bem. Você tem sua própria carta na manga e eu acabei de ganhar a minha. Ele precisava voltar para a cidade Ladros e estabelecer a Legião Darkoculus. Eles se tornarão a terceira legião na cidade Ladros. Ele estava ansioso por isso. O que você fez enquanto eu dormia? Você ficou mais forte e seu animal de estimação é muitas vezes mais forte em comparação com a última vez que a vi, Saya perguntou a Solta depois de assistir ele e Yuko derrotar um grupo de monstros de segunda evolução facilmente. Eu fiz tudo no mês passado. Você pelo menos sabe que eu lutei contra alguém dos pecados capitais? Esses malditos oficiais de 6 círculos estão ficando presunçosos. Eu tenho que destruí-los algum dia. Solta disse a ela com uma pitada de raiva em seu tom. Explique tudo para mim. Temos muito tempo, Saya disse a ele em um tom calmo. Solta disse lentamente a ela o que aconteceu com ele. Ele até incluiu coisas sobre Raesha. Ele contou tudo o que sabia e não escondeu nada. Ele começou a confiar nela depois que ela o salvou da videira negra ferroadora no Ducado Fersh. Além disso, ele ficaria louco se ela não o ajudasse quando ele estava sentindo as almas dentro do brinco da alma de sangue. E? O que? Vocês? Yuko ganhou a bênção de um Lorde Monstro. Até Saya ficou chocada quando ele contou a ela os detalhes de suas aventuras. Ela ficou pasma e perplexa com o que ouviu. A jornada de Solta enquanto ela dormia foi extraordinária. Lutando contra pessoas da famosa organização criminosa e bebendo 2 poções de monstro para conter essas pessoas. Indo para a casa de um Lorde Monstro e ganhando sua aprovação. Convencer o Lorde Monstro a dizer que ele era o monstro mais poderoso de segunda evolução. Permitir que o Lorde Monstro abençoe sua companheira. Por último, concluindo um artefato de grau universal. Todos esses feitos foram notáveis para as pessoas em seu nível atual. Ela nunca soube que alguém com seu atual nível de poder fizesse a mesma coisa em toda a sua vida. Mesmo o último dono não poderia fazer isso quando ele era tão forte quanto Solta. Você realmente é o quê? Solta parou de andar quando perguntou a Saya. Nenhuma coisa. Você sentiu que está mudando lentamente? Eu sei que você é uma pessoa egoísta e brutal, mas agora. Você pode me dizer, por que lutou contra a organização criminosa? Eu quero saber seu motivo. Você não tirou nada dessa batalha. Você ficou em coma por 2 semanas e muitas pessoas estão de olho em você agora. Eu conheço um pouco sobre você. Então, eu quero saber seu motivo. Pelo que entendi de sua personalidade, você não faria nada que não o beneficiasse. Saya perguntou a ele intensamente. PSK. Essa pergunta de novo. Estou cansado de ouvir a mesma pergunta de novo e de novo. Solta estalou a língua em aborrecimento. Raesha fez a mesma pergunta antes, mas ele respondeu vagamente a ela. Na verdade, ele não sabia como responder a essa pergunta.
Tudo o que ele sentiu foi raiva naquele momento em que aqueles oficiais de 6 círculos o encurralaram e seus amigos. Ele caminhou ao lado de Yuko e percebeu a notificação no sistema. As almas em seu brinco continuavam aumentando a cada segundo. Depois de um tempo, ele atingiu o limite da peça direita, então, sem hesitar, a usou em seu atributo de inteligência. As almas só pararam de vir depois que ele aumentou seu atributo de inteligência em 3 vezes. Isso é bom. O alcance se expandiu muito. Agora eu poderia reunir almas facilmente com isso. Souta murmurou enquanto olhava as suas estatísticas no sistema. Claro, iria aumentar. Ei, Saia. Você conhece o verdadeiro ancestral? Souta perguntou a Saia depois de ler os detalhes do brinco de alma e sangue. Só de pegar o outro brinco, muitas mudanças aconteceram nele. Olho de alma, hein? Ele ergueu a cabeça e murmurou. Ele viu as almas voando em sua direção em alta velocidade. As almas dos monstros gritavam enquanto o brinco os sugava. Alma! 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 Souta esfregou o queixo ao se lembrar de algumas histórias que leu no jogo. No outro continente, havia uma tribo que não usava mana. Em vez disso, eles estavam utilizando o poder de suas almas. Essa tribo está conectada ao verdadeiro ancestral? Onde você ouviu essas palavras? O tom de Saia ficou sério. Parece que o verdadeiro ancestral foi um grande acerto sobre seu passado. O que você quer dizer? Souta perguntou a Saia. Ele estava imerso em seus próprios pensamentos, então ele se esqueceu de que estava falando com ela. Eu disse onde você ouviu essas palavras? Saia perguntou seriamente. De Raesha, Souta respondeu sem pensar 2 vezes. Ele fez isso para poder enganar Saia, dizendo que ouviu do Lorde Monstro. Fufu. Aquela criança sabe de alguma coisa. Está ficando interessante. Saia riu e seu tom voltou ao normal. Ao ouvi-la, parecia que ele não receberia uma resposta à sua pergunta. Ele não tinha nenhuma expectativa, então continuou a caminhar com Yuko, mas então... Ele ouviu Saia dizer algo para ele. Ancestrais são vampiros nobres que alcançaram o reino dos deuses, mas verdadeiro ancestral é um título dado ao vampiro nobre que tem a força para proteger e destruir toda a raça de vampiros. O verdadeiro ancestral é o senhor de todos os vampiros, aquele acima dos deuses vampiros. Souta parou de andar ao ouvir suas palavras. Ele perguntou mais uma vez, mas Saia não respondeu. Ela apenas ficou em silêncio até a entrada da masmorra. Verdadeiro ancestral? Ele ouviu essas palavras no passado, mas ele nem sabia quem é o verdadeiro ancestral atual dos vampiros. Não, mesmo os vampiros ancestrais com quem ele lutou no jogo não mencionaram seu verdadeiro líder. Era como se o verdadeiro ancestral não existisse mais. Quão forte era esse ser? O ser que governou os vampiros ancestrais. É tão forte como um mandamento? Ou um pecado mortal? Talvez um rei de deuses como Zeus ou Odin. Então, os brinco da alma de sangue são feitos do corpo do verdadeiro ancestral. Talvez, os ingredientes para criar equipamentos de grau universal não sejam coisas são materiais, mas o corpo de criaturas poderosas de nível divino. Souta pensou enquanto saía das masmorras com Yuko. O grupo da corporação Lani e Darko Kulus já estavam na entrada esperando por ele. O C-Capitão está aqui! Lin exclamou ao sentir a energia de Souta e Yuko. Ela ainda não estava acostumada a chamá-lo de capitão. Capitão, você está aqui! Estávamos ficando entediados enquanto esperávamos por você. Jinvi reclamou ao ver Souta saindo da masmorra. Sim, Brian assentiu com um olhar entediado. Então, vamos voltar ao Império. Nossos despojos que temos aqui são bons o suficiente. Souta disse com um suspiro enquanto acenava com a mão. Isso foi o suficiente para ele. Ele não precisava mais limpar esta masmorra. Ele poderia adquirir livros de feitiços de Tier 3, armas de grau laranja e alguns recursos de alto nível, mas isso não importa mais para ele. Ele só queria descansar e voltar ao Império para se preparar para a fundação de sua legião.
Já preparamos tudo para estarmos prontos para partir a qualquer hora, Lumilia disse a ele. Seus despojos foram arrumados ordenadamente no canto com o cadáver da aranha branca de Jade. Bom. Solta assentiu com uma expressão satisfeita.